Olá, boa tarde. Chamo-me Flor Bela Jorge e é com grande satisfação que dou as boas-vindas a todos em nome e representação da Wolters Kluwer. Contudo, cabe-me ainda preferir algumas singelas palavras de apresentação. A Wolters Kluwer é a entidade responsável pela organização deste encontro online e tem como slogan When We Have to Be Right, que acentuo e sublinho na medida em que se dedica a fornecer informação, software e serviços com propostas de ideias inovadoras e soluções inteligentes para as pessoas que integram profissões reguladas. A Wolters Kluwer faz isto há mais de 180 anos e podem contar connosco atualmente em mais de 150 países. A problemática dos contratos celebrados à distância e fora do estabelecimento comercial é o tema que nos reúne hoje para chamar a atenção para a relevância jurídica e económica no que respeita às recentes alterações ao regime aprovado pelo Decreto-Lei 24/2014 e que sofreu alterações recentes e que visam, em primeira linha, aprovar medidas de proteção do consumidor, a agilização de procedimentos de resolução dos contratos, a tramitação da falta de conformidade e da garantia, a colocar-se neste tipo de vendas, as obrigações dos vendedores fornecedores, entre outros temas. Antes de passar a palavra à senhora professora doutora Eleonora Cardoso, nossa ilustre conferencista deste encontro, permita-me agradecer-lhe de um modo muito especial, não só a honra de ter aceito vir a este encontro virtual para dar a conhecer as suas reflexões, mas também provocar o debate sobre estes temas. Sem querer converter esta sessão numa leitura de um extenso currículo, vou-me socorrer aqui das minhas notas e refiro que a senhora professora doutora Eleonora Cardoso é licenciada em Direito, professora convidada no ISCAL, Instituto Politécnico de Lisboa, tem uma ampla colaboração com a Autónoma Academy da Universidade Autónoma de Lisboa e com o Instituto Politécnico de Beja. É jurista, formadora em vários países de língua portuguesa nos 3 continentes e ainda tem tempo para escrever inúmeros artigos e diversas obras desta temática, entre muitas outras temáticas também. Durante aproximadamente 40 minutos, a senhora professora doutora Eleonora fará a sua exposição e encontra-se disponível para responder a perguntas enviadas através do chat. É importante que escrevam as perguntas no chat desta webinar. O documento de suporte à apresentação pode ser descarregado por todos os participantes deste encontro. Termino assim agradecendo a participação de todos, com votos de proveito para a ciência do direito e da sua aplicação prática. Pois tem a palavra Vossa Excelência, a senhora professora doutora Eleonora Cardoso. Deixem-me ver se está tudo aqui a funcionar. Vou partilhar aqui da minha câmara. Agora acho que já está a ligar. Muito boa tarde. Muito obrigada à doutora Flor Bela Jorge e à Wolters Kluwer pelo convite. Penso que me estão a ouvir bem, não é, doutora Flor Bela? Muito obrigada. Sim, é um prazer da minha parte poder estar aqui a colaborar esta tarde com, no fundo, os nossos assistentes em relação a esta problemática, que eu acho que é uma problemática que, no fundo, de alguma forma toca a todos os envolvidos, quer sejamos profissionais ou até mesmo como cidadãos, e na minha parte só me resta, efetivamente, agradecer e ficar ao dispor desde já para as questões que venham a colocar, ou as dúvidas que possam vir a surgir em relação àquilo que pretendemos conversar aqui esta tarde. Quando me convidaram e quando me propuseram estarmos a conversar sobre a problemática dos contratos celebrados à distância, efetivamente começámos desde logo a ponderar o tema pelo facto de atualmente, e face ao momento pandémico, inclusive, que vivemos, as vendas à distância se terem tornado algo tão mais usual, considerando e perante aquilo que acontecia anteriormente e cada vez mais não é possível, em bom rigor, descortinar uma boa parte da nossa vida sem termos que nos cruzar com todos estes contratos. E, portanto, de várias maneiras, quer da maneira profissional, quer de moldes pessoais, os consumidores e os visados neste tipo de contratos
quer também do lado empresarial, atenção que não é de todo, a tónica não é de todo mal pensada, há realmente um interesse, para mim acho que um relativo grande interesse em relação ao modo, ao funcionamento como este regime é tratado. E, portanto, para mim é um gosto podermos conversar um bocadinho, ou estar a conversar com os senhores e a apresentar aqui as minhas notas sobre este tema. O regime das vendas à distância é um regime, focando especificamente nos contratos celebrados à distância e fora do estabelecimento comercial, traduz-nos um regime que, apesar de ter a aprovação mais recente em 2014, com algumas alterações, não é de agora que é pensado pela primeira vez, como é óbvio, e, portanto, tem, ao longo dos anos, vindo a ter uma preocupação nacional e europeia. Note-se que nós aqui estamos muito na perspectiva da tónica e do estudo que a União Europeia tem tido sobre este tema e focado na defesa realmente dos interesses dos consumidores. Em Portugal, a primeira vez que houve celebração de regimes jurídicos nesta área foi em 1987, portanto já data de alguns anos a esta parte. Houve na altura a publicação do Decreto-Lei 272 de 87, que na altura também vinha transpor uma diretiva, a Diretiva 85/577, e que ao longo dos anos foi tendo algumas alterações, algumas limitações, para aquilo também que vinham sendo os esquemas e que vinham sendo as determinações e as formas de surgir de cumprimento de todos os deveres envolvidos com este tipo de vendas. Óbvio que no momento atual que nós vivemos, 2022, os conflitos e inclusive os moldes e as matérias, como vão surgindo os temas atualmente para a venda à distância, não são de longe os mesmos que se colocavam nos anos 80 e 90, porque já a dinâmica mudou completamente e, inclusive, nos últimos anos, provavelmente até inclusive a diretiva sobre a qual recai a transposição do nosso diploma em vigor, que é de 2011, poderá já ter necessidade, 11 anos depois, de alguma revisão em algum ponto mais específico que estes contratos necessitem de organização mais pormenorizada, assim vamos dizer, quanto aos envolvidos, porque passou a existir, passou a trazer-se, a tratar-se um número muito mais elevado de contratos celebrados à distância, e, obviamente, que os deveres e os direitos que se colocam e que se impõem às partes envolvidas tomaram outra proporção. Este novo diploma, novo, entre aspas, mas novo diploma, o Decreto-Lei 24/2014, que trouxe a menção relativa aos direitos dos consumidores, veio visar no nosso ordenamento jurídico as matérias relativas às vendas à distância, não só, mas também, e colocou-se depois aqui com alterações em 2018 e em 2021. A alteração em 2021 é muito pontual, é só em matéria de fiscalização e de atuação, quer da ASAI, quer também para confrontação deste tema com o tema do regime jurídico das contraordenações económicas, tema para outro webinar, com toda a certeza, porque tem realmente a matéria do regime de contraordenações económicas, tem muito que se lhe diga, porque é um tema novo e que está a tratar a atuação das empresas, das entidades envolvidas com as matérias económicas, e portanto, em 2021 foi pontual a alteração que aconteceu, em 2018 tivemos algumas nuances que merecem se calhar melhor atenção, ou em termos de dinâmica, melhor atenção. Portanto, as considerações iniciais que devem ter quando estamos a ponderar, ou se estiverem a ponderar, estudar esta diretiva e este diploma que veio salientar o regime das vendas à distância, tem realmente uma perspectiva, acho que a principal questão seria esta, uma perspectiva de determinação dos elementos, quer seja os objetivos, quer seja a sua aplicação, com o primeiro objetivo, sem dúvida, sempre proteger os consumidores na dinâmica daquilo que é a sua intervenção, na dinâmica daqueles que são os seus direitos, daquelas que são as suas perspectivas de atuação aqui envolventes. Por outro lado, também a própria promoção da circulação de mercadorias, da livre circulação de mercadorias na União Europeia, porque efetivamente estamos a falar de contratos de à distância dentro dos 27 Estados-membros, dos atuais 27 Estados-membros, e por outro também algumas nuances específicas para as vendas automáticas, as vendas especiais e esporádicas, que não é nosso âmbito hoje conversar, uma vez estamos focados nos contratos celebrados à distância e nos que são feitos fora do estacionamento, mas que para todos os efeitos também são visados neste Decreto-Lei 24/2014,
2014, na tónica que recai sobre a defesa dos consumidores e sobre os aspectos que para nós em 2014 e 2018 foram comatados na lei, como salvaguarda à delimitação do que é efetivamente mais importante neste âmbito. Eu separei aqui 4 aspectos, como que aspectos de harmonização / de novidade em relação aos elementos que existiam até 2014 pensados e previstos para este tipo de contratos, portanto, sem dúvida, em termos de intervenção, as dinâmicas sobre as quais o legislador não pôde deixar de refazer, de repensar a sua atuação e perante as quais nós também aqui, em termos de disposição do tema, podemos celebrar e podemos separar, portanto, dentro para já de uma tónica da informação contratual. Eu confesso que para mim, particularmente como jurista e como professora, o dever de informação, o direito à informação são muito caros, para mim são temas muito caros, uma grande relevância em relação à dinâmica da sua própria projeção, até inclusive na minha perspectiva para a delimitação ou salvaguarda de conflitos. Eu considero que se poderia prevenir, evitar inclusive muitos conflitos se este dever de informação, se esta informação contratual e pré-contratual fosse devidamente cumprida e esclarecida. Em alguns casos vamos ver aqui que não é, ou não é sempre como gostaríamos, vale o que vale. Por outro lado, também uma tónica sobre o direito de livre resolução / o direito ao arrependimento. É a principal discussão, a principal tónica que muitas vezes se coloca neste tipo de contratos. Fiz a compra, ok, sim senhor, e agora como é que me posso desvincular? Posso ou não posso sair desta situação e em que moldes é que isso pode acontecer? E a própria execução do contrato, inclusive depois outros aspectos que consideremos aqui mais relevantes. Na informação contratual, na dinâmica da informação contratual, o diploma e o decreto-lei incorpora, como é óbvio, algumas medidas, algumas limitações para aquilo que ele considera ou que determina e que traz às partes aqui envolvidas definições e inclusive até delimitações sobre o que tem que constar, em que moldes pode constar e em que termos tem que constar essa mesma informação, essa mesma disposição que é colocada para ou que está ao dispor dos consumidores, ou no fundo daqueles sobre os quais é vigente a dita contratação. Se eu tivesse que fazer um resumo sobre essa mesma informação, a minha perspectiva é aquela de que quem está a adquirir, quem vai estar presente, quem vai ser parte num contrato deste tipo, de venda à distância, tem que ter ao seu dispor garantidamente todas as informações que lhe podem fazer tomar a decisão adequada de manter ou não aquela contratação. Portanto, é no âmbito da decisão ou dos limites de decisão que eu posso ter em relação àquilo que me é prestado, em relação àquilo que me está a ser fornecido, ou melhor dizendo, que me está a ser oferecido, que será fornecido, desculpem-me aqui a redundância, que eu tenho a necessidade de saber ou de ter disponível e de ter ao meu dispor as melhores alternativas para poder assim fazer face à minha decisão. Portanto, inicialmente, esta posição contratual quanto à informação que é disponível a quem pretende contratar, tem que ser e deve ser uma disponibilização de informação pré-contratual que de forma clara, inequívoca, há várias expressões que vão aparecer mais à frente no diploma, como adequada e de forma consciente, me permita saber em que moldes e em que termos, ou até que moldes e até que termos, é que eu posso estar sujeito e o que é que tenho que realizar. Nós temos aqui muito mais do que o mero conhecimento do produto que eu estou a adquirir, ou do que os moldes do produto ou do serviço que eu estou a adquirir. Há algumas exceções no artigo 2º deste diploma sobre as quais não se aplica este regime, portanto não se aplicam estas limitações para contratos celebrados fora do estabelecimento comercial. E a salvaguarda, como é óbvio, sempre naquilo que eles chamam aqui a promoção da transparência das práticas comerciais. Não era de todo errado se a mistura com este tema, obviamente que a limitação de tempo que nós temos aqui não nos permite, mas se tivéssemos uma possibilidade de estar a analisar um estudo mais abarcado, os senhores teriam que ler, ao mesmo tempo que estão a ver o regime das vendas à distância, também que estar a ver o regime que tutela as práticas comerciais, nomeadamente para depois destrincar aqui as práticas comerciais desleais, portanto, para afastar práticas abusivas,
práticas comerciais desleais ou situações em que a própria omissão e que a própria delimitação sejam prejudiciais àqueles que estão aqui envolvidos. Portanto, de acordo com o artigo 2º, há algumas matérias sobre as quais o legislador separa e faz não aplicar este regime das vendas à distância, o equiparado, não é? Nomeadamente em relação a alguns tipos de vendas, não vale a pena estarmos aqui a debruçar-nos sobre o pormenor, mas realmente o legislador separa neste artigo algumas áreas. Fora isto, o fornecedor/prestador é obrigado a prestar e a delimitar uma série de informações respeitantes a todos os componentes que façam parte, quer de forma pré-contratual, quer de forma contratual, do contrato que vai ser celebrado, e o consumidor, aquele a que é avisado no contrato, fica, no fundo, tem que ficar informado devidamente do que é apresentado. Se por acaso se vier a verificar que as informações, e vamos ver mais à frente, que as informações não foram devidamente prestadas, inclusive há aqui uma nota sobre o suporte duradouro em que estas informações têm que ser prestadas, para que fique a prova de que a mesma aconteceu. Se isso não ocorrer, então efetivamente o consumidor vai ter mais um mecanismo de defesa para se salvaguardar quanto ao não pagamento, quanto inclusive até à própria desoneração do contrato que estiver em causa. Portanto, começam desde ali pela posição de ter essa salvaguarda. E se fossem elencar diretamente às próprias definições que o diploma vos trouxe, encontram entre as várias definições que aqui estão mencionadas, pelo menos duas interessantes, na minha perspectiva, o de contrato, a noção de contrato celebrado à distância e a noção de contrato celebrado fora do estabelecimento comercial, portanto, precisamente pela posição e pelas dinâmicas envolvidas nos respectivos procedimentos. Portanto, há uma retórica aqui trazida, nomeadamente em relação ao contrato celebrado sem presença física, estou a ler literalmente só para poder enquadrar melhor o que o próprio legislador diz, integrado num sistema de venda ou de prestação de serviços, organizado para o comércio à distância mediante a utilização exclusiva de uma ou mais técnicas de comunicação à distância, incluindo a própria celebração. Portanto, há aqui na delimitação para a aplicação, quer destes 4 esquadrões que eu separei aqui, quer da informação, quer da livre resolução, a necessidade, desde logo, de enquadrar o tema na própria venda à distância, portanto, na própria celebração, na delimitação da própria celebração da dita prestação, do dito contrato, não é? Portanto, inclusive pelas dinâmicas que depois daí vêm. E se sequenciarem a leitura do próprio diploma, a partir do capítulo 2º, vocês têm uma tónica no artigo 4º que vos vai elencar então a informação pré-contratual dos contratos de à distância ou fora do estabelecimento e dali o que víamos há pouco, a obrigação do prestador do serviço / do vendedor de prestar como profissional uma série de informação, inclusive até antes de ser celebrado o contrato e em tempo útil, de forma clara e compreensível, uma série de informações. Lógico que se estivéssemos aqui num debate, eu diria, mas então o que é isso? Informação clara, compreensível, em tempo útil? É sui generis, porque eu dependerei muitas vezes, inclusive, do público ao qual me estou a dirigir. Estou a falar com crianças? Estou a falar com idosos? Estou-me a dirigir a pessoas iletradas? Pessoas que tenham algum tipo de literacia em relação à matéria sobre a qual aquilo é trazido? Na verdade, o sujeito aqui, o dito fornecedor, fica obrigado a prestar de forma clara e compreensível. O claro e incompreensível, em especial o compreensível, terá que adaptar ao público na perspectiva de ser uma informação útil, terá que adaptar ao público sobre o qual se está a rever. Porque depois é este mesmo público que vai ter a necessidade ou não, claro que o vendedor espera que não, mas que vai ter a necessidade ou não de livremente resolver o contrato que foi celebrado, ou as dinâmicas do contrato que foi celebrado, e precisa de ter acesso àquelas informações, ou àquelas, pelo menos, que o legislador colocou como essenciais, para que depois possa ponderar ou não, e efetivamente, como vemos aqui, o direito ao arrependimento e esta livre resolução obrigará a que tenha, ou que o profissional deixe e que tenha ao dispor uma minuta anexada ao próprio contrato com o formulário
da delimitação de que aquele sujeito pretende exercer o seu direito de livre resolução, portanto, o seu direito ao arrependimento. O fornecedor barra o profissional terá, sem dúvida, sempre que informar este exercício do direito de arrependimento, portanto, tem que constar nas cláusulas relativas à aquisição barra à prestação do serviço os termos em que aquela pessoa se pode desvincular. É uma informação imprescindível, sobre a qual poderá vir o contrato vir a estar ferido de forma inequívoca, e depois o que vai se colocar aqui é a noção relativa aos custos que esse arrependimento barra que essa resolução vai ter. Poderá, sim senhora, ter a delimitação do próprio consumidor ter que devolver o bem e suportar os custos com esta devolução, e se efetivamente não puderem ser devolvidos de outra forma, só pena se isso não acontecer depois de ser delimitado aquilo que pretende e os moldes em que pretende, porque a informação sobre, inclusive, os modos como esta resolução, como este arrependimento tem que acontecer, têm que estar devidamente explicitados para que o consumidor possa efetivamente ponderar se é isso mesmo que lhe interessa. E, inclusive, pensando ainda na informação, há que ter presente que durante muito tempo falava-se muito a questão, vamos ver mais à frente, os 14 dias para a resolução. Tem 14 dias, ou o prazo que sei, há muitos anos é esta parte, tem 14 dias contados de forma seguida para pôr fim ao seu contrato, certo? Mas isso durante o decurso dos 14 dias, o próprio contrato se iniciar. Há uma delimitação em relação à livre resolução que vai permitir, bem, para todos os efeitos, se o consumidor permitiu, depois veremos já mais à frente que há ali um artigo que responde a isso, se o próprio consumidor permitiu que o serviço começasse a ser prestado antes dos 14 dias decorrerem, que o tempo proporcional daquele serviço que foi prestado venha a ser cobrado. Porque efetivamente ele já exerce dentro de um período em que aparentemente já estaria interessado em manter-se naquela contratação, mas, e bem, o consumidor pode entender, ponderados e verificados alguns pressupostos, ou até por vezes algumas alterações de circunstâncias. Nós estamos aí para o Código Civil, estamos só focados diretamente nesta lei relativa às vendas à distância, mas em termos civis, até poderiam acontecer outras situações que levassem a que o consumidor, a que o visado, pretendesse pôr fim ao contrato, apesar de ter sido iniciada a prestação. É possível na mesma resolver. É isto que eu quero que fique bem visível. É possível na mesma resolver. O consumidor tem essa possibilidade, pode ocorrer, pode colocar-se ao pagamento do montante proporcional ao tempo que foi utilizado. Depois, a gestão dos próprios prazos que têm para a delimitação neste âmbito do própria resolução do contrato, como veremos mais à frente, estão previstas a partir do artigo 10º, 11º do Decreto-Lei que estamos em estudo, do 24 de 2014, também lá iremos mais à frente, mas para todos os efeitos, há aqui uma delimitação entre aquelas que são as exigências ou as delimitações para que exista e para que aconteça o efetivo direito de resolução, e não pode haver de todo a delimitação ou justificação ou impedimento a essa mesma utilização, porque se isso acontecer, a norma é imperativa e, portanto, logo aí teriam impedimento suficiente para colocar em causa o próprio contrato. Na sequência do diploma, independentemente daqui das minhas notas nos slides, mas seguindo a lógica do próprio diploma, importa-me ainda ter presente uma outra questão. Como é que estes contratos devem ser celebrados? Porque nós falamos aqui do incumprimento, inclusive até desta obrigação de reembolso que pode ter que existir no prazo também de 14 dias, quando a livre resolução foi exercida. Portanto, eu comprei, tenho um tempo para verificar, os 14 dias a contar da celebração ou da entrega do bem. Portanto, eu recebo o bem, tenho o meu tempo para a análise, digamos assim, daquilo que recebi, tenho liberdade, tenho a possibilidade de me arrepender, muito certo, a seguir arrependo-me e agora o fornecedor tem que me reembolsar, mediante o meu arrependimento, dos valores que estiverem em causa. E depois o que vai acontecer, e é também uma novidade desde 2014, é que se não for cumprido o prazo de reembolso que tinha, efetivamente o profissional depois tem que devolver o dobro do valor nos 15 dias úteis a seguintes. Portanto, se passados os 14 dias que tinha para essa mesma obrigação de reembolso, isso não acontecer. E isto tudo surge, ou isto tudo tem que ser colocado efetivamente em termos de dinâmica, porque há requisitos de
forma especificados no próprio contrato, portanto, para a delimitação do próprio contrato, e estes requisitos, quer de forma, quer de justificação de intervenção, depois dão um mote, vamos dizer assim, ou dão a delimitação ou um mote para aquela que é a possibilidade ou não da pessoa se pretender arrepender. Se olharem o artigo 5º nos requisitos deste Decreto-Lei 24 de 2014, vão encontrar para já outra vez uma tónica sobre a forma como as informações devem ser prestadas em relação à própria celebração, portanto, isto devem ser prestadas de forma clara e compreensível por meio adequado às técnicas de comunicação à distância utilizadas. Sublinhe-se que voltam a colocar-se aqui as notas de que a informação deve ser compreensível, no fundo compreensível pelo meio como isto acontece, e depois com respeito pelo princípio da boa-fé, da lealdade nas transações comerciais e da proteção das pessoas incapazes, em especial dos menores. Também não vamos hoje falar sobre publicidade. Poderíamos ter aqui um mundo inteiro para falarmos um webinar sobre publicidade, sobre práticas comerciais enganosas, sobre a delimitação de temas nessa perspectiva. Não é o nosso tema hoje, mas os menores, eu há bocado mencionei os menores e os idosos, mas talvez ainda mais os menores, nesta época do Natal, por exemplo, com toda a publicidade relativa ao que adquirir, são realmente muito, muito visados na proteção que o legislador quer dar quanto a estas transações que acontecem. Portanto, a delimitação, que assim se espera, perante aquilo que acontece. E, portanto, num contrato que seja celebrado por esta via, e nomeadamente quando a encomenda em si implicar uma obrigação de pagamento, este fornecedor tem também que indicar de forma clara e visível, porque às vezes os sites também têm este problema, normalmente se aqui algum dos meus, dos meus assistentes que me estão a ouvir, que trabalhe com uma empresa e que tenham de dispor um site com esta informação, muito cuidado com o modo como ela está no site visível, a informação relativa à encomenda, à obrigação de encomenda e à forma de conclusão, e todas as indicações que vimos há pouco, falámos há pouco do artigo 4º, teriam que estar antecipadamente colocadas antes da conclusão da encomenda. Eu não fiz referência às linhas todas que estariam perante o artigo 4º da informação pré-contratual, os senhores podem literalmente ler, até porque jogamos aqui um bocadinho com o nosso tempo, mas tem desde a identidade do fornecedor, o endereço, as características essenciais do bem ou do serviço, o preço, o modo de cálculo do preço, muitas indicações relativas à forma como é colocada essa mesma informação e ao requisito também relativo à própria resolução do contrato, ou seja, à obrigação que tem de informar o cliente, de informar o consumidor sobre os termos que lhe são trazidos. E, portanto, começa desde logo pelo artigo 5º essa delimitação, que depois se vai rever mais à frente, como disse, nos artigos 10º e 11º, quanto ao direito de arrependimento e de livre resolução. Na conclusão da encomenda, quando for o caso de ter algum tipo de obrigação de pagamento, normalmente neste sentido que se coloque logo, o próprio artigo 5º também coloca nos seus requisitos que deve ser identificada de forma facilmente legível, ou com a indicação de encomenda com a obrigação de pagar, uma formulação inequívoca que indique, como é óbvio que estou a ler literalmente, mas que indique claramente que esta encomenda implica a obrigação de um pagamento a este profissional, portanto, de uma delimitação que se coloque perante o próprio profissional, das limitações que ele mesmo tem para a sua justificação. E a partir deste artigo 5º, a partir da sua confirmação do contrato, ou seja, a partir da celebração inequívoca deste contrato, o sujeito tem a partir dali as notas relativas à própria execução dos contratos. Portanto, ele está celebrado. Quanto à forma física, em relação às celebrações via websites, isto é muito mais visível. Quanto aos contratos celebrados por telefone, o consumidor fica vinculado ao contrato depois, obviamente, de aceitar ou da delimitação de ser verificada quando for assinado ou quando for enviado o seu consentimento escrito ao fornecedor de bens e serviços. Portanto, em relação à forma, digamos assim, que se coloca desta mesma delimitação, e se juntarem aí, vocês acabam por ter, dentro da delimitação, o número 7 do artigo 5º para a sua própria execução. Portanto, se o contrato for celebrado por telefone, só fica vinculado depois de assinar a oferta, como estávamos a conversar há pouco.
pena que isto não é aplicável a todo o tipo de contratos que nos são, enfim, oferecidos, apresentados via telefone, nomeadamente lembrem-se que há situações e há matérias de exclusão destes diploma, nomeadamente em relação a produtos financeiros ou a seguros, por exemplo, que não ficam aqui visados da mesma maneira, mas de todo modo, fora esses, os que estão excluídos do artigo 2º, todos os outros, mesmo via telefone, só fica vinculado depois de assinar a oferta ou enviar o seu consentimento escrito ao fornecedor, excepto nos casos em que o primeiro contrato telefónico seja efetuado pelo consumidor. Eu não frisei isso ao início, mas é bom ter presente que nós estamos aqui a relatar e a conversar, ou estou-vos aqui a trazer as minhas notas sobre o tema, pressupondo que o consumidor não é ele que tomou a iniciativa, no caso da via telefone, não foi ele que tomou a iniciativa de contratar, mas que foi visado ou que foi ele que foi contactado nesse sentido. Via à distância, via website, isso não existe, isso não acontece, porque efetivamente o consumidor entrou no site, foi verificar o produto que lhe interessava e fez a aquisição que lhe interessava. E a partir daí inicia a execução do contrato. Quanto à via do telefone é que nós temos aqui esta delimitação, esta salvaguarda, ou esta possível salvaguarda de limitação para aquilo que é trazido. Depois, o artigo 6º vai ter aqui a tónica para a confirmação da celebração do contrato em si, portanto que o fornecedor, neste caso que o delimitante, que o fornecedor deve confirmar a celebração em suporte duradouro, no prazo de 5 dias, a contar dessa mesma celebração, dá aqui uma salvaguarda em relação ao momento em que isto acontece e aos moldes em que a mesma entrega é sujeita e é trazida aos envolvidos. E se confirma a celebração, a partir dali fica na sua justificação para aquilo que é trazido e os termos. Claro que dentro dos aspectos que em 2014 foram trazidos, as noções e as limitações que foram incluídas foram de veras importantes para nós podermos alcançar a determinação e a delimitação do que se pretendia com muitos destes contratos. A ASAI, vamos ver aqui depois que a ASAI tem realmente um papel importante na fiscalização de vários tipos de vendas à distância equiparadas, não só também aqui a menção para as vendas esporádicas ou a delimitação destas mesmas vendas e que são trazidas pelo balcão que tem ao seu próprio dispor e, portanto, a utilização ou o que for colocado para a utilização e para os termos do que é trazido para o consumidor quando a celebração e a execução do contrato serão de relativa importância para denunciar a ASAI se for o caso de haver alguma irregularidade, nomeadamente pelo facto de que esta é que tem a sua salvaguarda, a sua fiscalização e a delimitação daquilo que é também trazido para a justificação, acho que por aí que tínhamos pelo meio. Há aqui uma menção também muito relevante para o suporte duradouro que é conhecido e contratado ou colocado nas limitações. Perdoem-me que eu passo aqui um bocadinho mais depressa aos meus slides, porque por vezes no acompanhamento do que estamos a falar versus o que vocês estão a ver não é igual, portanto eu quero que venham a acompanhar pelo menos. Aqui vocês tinham a dinâmica e o meu resumo das indicações que pré-contratualmente têm que constar dos próprios contratos, aqui os requisitos a quando da conclusão da encomenda e depois as tónicas entre aquilo que tem que constar e a própria confirmação do respectivo contrato. Quando chegam à dinâmica e à salvaguarda da livre resolução a partir do artigo 10º, que é aqui talvez, como a gente diz, a menina dos olhos de todo este tema, ou as dinâmicas envolvidas com todo este tema, poderemos aqui sublinhar mais alguns pontos que são estabelecidos. Para já, salvaguarda aqui dos 14 dias, número 1 do artigo 10º, quanto à delimitação e à necessidade de não ter que indicar motivo, sem necessidade de indicar motivo, para eu me poder arrepender, para eu não pretender manter este contrato, portanto, eu, consumidor, não tenho essa necessidade, e a contar, nomeadamente, da posse física, ou pelo menos a delimitação daquilo que tenho ao meu dispor. E se do lado do prestador, do fornecedor de bens, não for cumprida a informação pré-contratual, o prazo exercido, o prazo que tem para exercer, não é de 14, até é de 12 meses. Vejam o número 2 do artigo 10º. Portanto, o prazo vai alargando para a conjugação de tudo o que é envolvido. E o artigo 10º
tem que ser feito, ou tem que ser lido, tem que ser lido em conjugação com o 12 e com o 13, nomeadamente em relação àquilo que são os custos e as obrigações inerentes, quer ao fornecedor dos bens, quer ao consumidor, quando estamos perante um contrato. Reparem que o diploma não vai estar a basear-se ou a pronunciar-se sobre mais dinâmicas da sua própria organização, ou seja, da compra e venda, ele não vai pronunciar-se sobre a legitimidade ou não do produto que está à venda, do serviço que está a ser trazido, e se colocaria, ou, eventualmente, a discussão sobre uma prática desleal ou há uma publicidade enganosa, o outro diploma, este cinge-se a determinar o que é um contrato feito à distância e depois, efetivamente, se a parte pretende arrepender-se, pretende libertar-se daquela mesma contratação, os moldes em que isso pode acontecer. Portanto, o artigo 10º para a sua delimitação, o 12º e o 13º com as obrigações, e reparem que ele determina, para já, desculpem-me aqui a redundância, para voltar um bocadinho atrás, o 11º até faz uma alusão ao exercício e aos efeitos da livre resolução. Para a delimitação, inclusive, é que tem ao dispor para a livre resolução. E ele mesmo diz que o consumidor pode exercer o seu livre direito, não é? Constante, enviando o modelo, constante ou não, deste anexo, ou através de qualquer declaração inequívoca da resolução do contrato. Portanto, nem tem aqui uma posição, embora ele diga, enfim, que declara-se ou considera-se inequívoca quando o consumidor comunica por palavras suas a decisão de resolver o contrato por carta, por contacto telefónico, por devolução do bem ou por outro meio suscetível de prova. E notem que tem aqui a questão do telefone. Lógico que nós, os juristas, diremos qual é o mais importante em direito. É a prova, na parte processual. Portanto, via telefone, a prova poderá ficar inquinada. Eu não vou aconselhar ninguém a fazer um pedido de resolução via telefone, embora, para todos, em bom rigor, inclusive a eventual gravação da chamada, as coisas se poderiam colocar, mas tem que ser inequívoco, em termos de prova, que tomou a decisão de resolver este contrato. E eu vou-vos aconselhar ou aconselhar aos vossos clientes, no caso está a falar com colegas profissionais, a utilizarem a carta registada com aviso de recepção, o e-mail, formas de contacto que possam ter em suporte duradouro a prova do que foi feito. E, por outro lado, claro, esta mesma delimitação, porque vai incumbir ao consumidor, veja o número 5, o ónus da prova está sobre o consumidor que exerceu esta livre resolução e serão nulas todas as cláusulas que impusessem ao consumidor uma penalização pelo exercício do livre direito, ou inclusive que estabelecessem uma renúncia ao próprio livre direito. Há uns anos também colocava-se muito esta questão, hoje efetivamente resolvida. Assim que for feita a livre resolução, o artigo 13 tem a menção de que incumbe ao consumidor suportar o custo ou melhor, que deve, no caso do fornecedor de bens não se oferecer para vir recolher o bem, deve, em 14 dias da quando tiver comunicado a sua decisão, devolver ou entregar o bem ao consumidor, enganei, ao consumidor não, ao fornecedor, neste caso, não é? Da pessoa autorizada para esse efeito, e que incumbe ao consumidor suportar os custos dessa devolução, lá está, excepto nos seguintes casos, se tiverem acordado em suportar o custo pelo fornecedor ou quando o consumidor não tiver sido previamente informado pelo fornecedor que tem o dever de pagar os custos de devolução. Caso tenham a gestão de um site, caso estejam dentro desta matéria, convém ter muita atenção se pretendem que seja o consumidor a ter o ónus desta devolução, isso tem que constar, porque se isso não constar, se o consumidor não tiver sido previamente informado que tem o dever de pagar estes custos, então ele vai arcar, portanto, a limitação irão vocês arcar, se não tiver sido informado, irá o fornecedor arcar com as mesmas despesas. Por outro lado, em relação ao fornecedor, no prazo de 14 dias a contar da data em que for informado da decisão de resolução, terá que reembolsar ao consumidor de todos os pagamentos recebidos, incluindo dos custos de entrega, conforme os termos do número 2 do artigo 13. Portanto, agora pela leitura do próprio artigo 12. Este reembolso tem que ser feito da mesma maneira, já sabem, portanto, em termos de limitação, não é obrigada em reembolsar custos adicionais, mas notem no número 6 do artigo 12 o incumprimento da obrigação de reembolso dentro do prazo previsto no número 1 obriga o fornecedor dos bens ou prestador de serviço a devolver em dobro, no prazo de 15 dias úteis, os montantes pagos pelo consumidor. Este artigo 12 e este artigo 13 são efetivamente os artigos mais relevantes para o efeito prático, digamos assim, daquilo que se pretende ser a visão
da obrigação do próprio fornecedor em relação à respectiva execução. Portanto, avançando aqui até na minha exposição, e já pelo meu tempo quase a chegarmos aqui ao nosso fim, a verdade é que há a preocupação de saber que informação, o usador tem a preocupação de saber que informação é prestada previamente ao consumidor, àquele que é o adquirente do serviço, aos moldes em que isto está ao seu dispor e que é trazido para a sua delimitação, e depois de ser comunicado, ou na perspectiva de ser comunicado o direito ao arrependimento, como ou em que moldes é que vai ser feita a resolução deste mesmo contrato. O consumidor devolve o bem, se o fornecedor não se oferecer para isto, se nada se colocar nesse sentido, e pode ter ou não que suportar os custos envolvidos com esta mesma delimitação. E, inclusive, depois o reembolso tem que ser feito, no caso do reembolso das despesas que tenham sido pagas pelo prestador, pelos mesmos meios em como foi admitido e, portanto, para todos os efeitos, para a justificação em termos de apresentação. O consumidor deve conservar os bens ainda de forma a restituí-lo nas devidas condições, atenção ao artigo 13, para a delimitação também das suas obrigações decorrentes da livre resolução do contrato, e para todos os efeitos não incorre em responsabilidade alguma perante o livre exercício dos direitos, com exceção, claro, desta delimitação no prazo dado ao fornecedor para vir ou para restituir ou para vir restituir, de acordo com o número 1, os valores relativos àquela designação daquele contrato. E, portanto, para todos os efeitos, vai haver ali uma delimitação em salvaguarda. Por outro lado, em termos de retenção, há também aqui uma menção do direito de retenção ao reembolso enquanto os bens não forem recebidos, enquanto não forem devolvidos, enquanto não apresentar a prova desta mesma devolução, porque para todos os efeitos, também, obviamente, para cautelar a delimitação, e vejam o número 3 do artigo 12, para cautelar a delimitação daquilo que era trazido versus falsas informações ou até, no limite, o enriquecimento sem causa, se fosse dar o caso um consumidor estar a querer ser reembolsado de uma coisa que nem sequer devolveu. E, portanto, o fornecedor do bem não é obrigado a reembolsar os custos adicionais de entrega quando o consumidor solicitasse, não é, especificamente. E para todos os efeitos, em termos de delimitação ou da salvaguarda de delimitação, também se podia colocar aqui o artigo 14, porque este livre exercício de resolução também não prejudica, também não coloca, também não põe em causa o direito do consumidor a inspecionar o bem, como é óbvio, com o devido cuidado, com a natureza, características e funcionamento do bem. Não pode ser responsabilizado porque inspecionou o bem, mas, notem no número 2 do artigo 14, o consumidor pode ser responsabilizado pela depreciação do bem se a manipulação efetuada para inspecionar a natureza, as características e o funcionamento desse bem exceder aquela que é habitualmente admitida no estabelecimento comercial. Ou seja, imaginemos, eu no estabelecimento comercial não posso estar a tirar um invólucro, um lacre, alguma outra delimitação, não vou utilizar também o próprio bem para chegar dentro da inspeção e da manipulação do bem, para chegar à conclusão se eu quero adquirir ou não. Portanto, tudo a bitola será tida aqui em causa, digamos assim, nesta inspeção, nesta manipulação, entre aquilo que eu poderia fazer ou que eu teria ao meu dispor se estivesse a fazer uma aquisição dentro de um estabelecimento comercial e, portanto, para as limitações, para a justificação. Últimas notas da minha parte. Também aqui uma nota aos contratos acessórios, aos contratos coligados, portanto, o efeito que é produzido pelo artigo 16 no contrato que é livremente resolvido implica também a resolução automática dos contratos acessórios ou dos contratos que estão feitos de forma coligada, portanto, não há necessariamente aqui a obrigação de estar a fazer uma carta ou um e-mail, ou que seja, uma notificação para as duas entidades, basta fazer para a entidade com a qual foi feita a aquisição, os outros terão lugar automaticamente. Há aqui uma nota também em relação a algumas exceções, mesmo pelo artigo 17, quanto a esta livre resolução. Há algumas limitações em relação ao fornecimento de alguns bens que são confeccionados ou que são realizados mediante especificações muito próprias, que efetivamente depois estariam personalizados e não permitiriam reutilizações, revendas desta dinâmica, fornecimentos de bens também pela sua natureza que não o colocariam e, portanto, notem ou sublinhem que há exceções, portanto, que há situações em que o consumidor não pode resolver o contrato de forma livre,
sempre com a tónica de salvo alguma indicação, alguma posição em contrário que pudesse colocar-se. Últimas notas da minha parte. Peço desculpa à doutora Flor Bela, que eu sei que dentro mais ou menos dos meus 40 minutos estou aqui a ultrapassar já, mas o fornecedor, quanto à execução, deve dar cumprimento à minha encomenda, à minha realização no prazo máximo de 30 dias. Isto é importante hoje em dia, nomeadamente em relação às compras e às aquisições que se fazem online. Há umas matérias que por vezes depois só quanto tempo é que eu vou ficar à espera que isto chegue. Eu, na maior parte das situações, não estou à espera de ficar 30 dias a aguardar que seja enviado. Mas, para todos os efeitos, este é um prazo, uma indicação, mais uma vez, salvo-acordo em contrário, porque pode haver alguma informação noutro dinâmico ou noutros moldes que aí isso não se coloque. Portanto, para salvaguarda daqueles que são os interesses aqui envolvidos e, portanto, em caso de incumprimento ou de indisponibilidade do bem, o fornecedor deve também informar o seu consumidor e reembolsá-lo dos montantes pagos no prazo máximo de 30 dias a contar da data do conhecimento daquela mesma indisponibilidade. Também algumas situações que às vezes acontecem, hoje o bem estava disponível, amanhã não está no site, ou continua lá, mas a mim estão-me a dizer que já não é possível adquirir, ou que já não é possível enviar-me aquele produto. Portanto, pode haver aqui algumas nuances dentro da execução que poderão levantar, dentro da indisponibilidade, a possibilidade também de o dito fornecedor acabar por não realizar, mas o legislador regulou, tratou dessa mesma dinâmica. E a minha última nota é mesmo em relação à fiscalização. Já disse há pouco que abria a ASAI. O produto das coimas atualmente é aplicado nos mesmos termos em que acontece para o regime jurídico das contratações económicas. Fica a dica, quem sabe, para conversarmos outra tarde um bocadinho sobre isso. E para as limitações, aqui a dinâmica dos artigos que levam para o que constitui contraordenação grave ou muito grave, nomeadamente em relação àquilo que é punido ou às dinâmicas que são trazidas, e inclusive também há a possibilidade de haver sanções acessórias para além das contraordenações, de acordo quer com os artigos 31, 30, 31, 32, em especial aqui ao próprio 32, para a sua própria delimitação. Da minha parte, só posso agradecer. Fico agora ao vosso dispor, sei que tem aqui algum tempo para colocar algumas questões. When you have to be right. Wolters Kluwer.